Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E aqui nós vamos trabalhar os resultados da Copasa, uma empresa que eu ando estudando muito, talvez para colocar no meu portfólio de investimentos. E aqui eu quero te adiantar uma coisa. Eu tinha falado lá no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive é um dos links aqui na descrição, o meu preço-alvo, pelo menos o preço justo que eu teria com base no método do fluxo de caixa descontado para a Copasa, que estava lá nos seus R$ 18 e alguma coisinha. E eu confesso que depois desses resultados, eu começo a ver um pequeno acréscimo naquele valor que eu coloquei, mas eu vou deixar para o final do vídeo qual é o valor que eu considero justo para as ações da Copasa, que aí nós vamos ver se existe a possibilidade de você entrar no ativo ou não. Mas para a gente iniciar, vou trazer aqui para a tela o resultado da Copasa do segundo trimestre de 2024, a empresa que eu sei que muita gente gosta, inclusive eu. Mas tem um ponto aqui que eu vou chamar muita atenção de vocês, então por isso acompanhem tudo que eu vou comentar aqui com vocês. Bem, vamos lá. No geral, né, os resultados da Copasa, eles são bem previsíveis, até porque você tem uma receita de um serviço público extremamente essencial, que é água, esgoto e, de uma forma geral, né, resíduos sólidos. Então é difícil você falar, não vou usar isso, porque não tem muito como, né? Você é quase que obrigado e por conta das revisões e reajustes tarifários que existem, você tem uma receita que tem ali a sua correção, claro, considerando ali alguns eventos extraordinários, como nós tivemos em 2021, mas tirando esse efeito, no geral a empresa tem reportado bons resultados e de forma crescente. Tanto é que você pode ver que a receita líquida de água, esgoto e resíduos totalizou 1,7 bi e eles mostram que é quase 11% superior ao registrado no ano passado, tá bom? Exatamente, portanto, você consegue enxergar que de um ano contra o outro, você teve uma, entre aspas, remuneração 10% melhor. Tá bom? É basicamente isso que você precisa enxergar à primeira vista. Muito por conta, e aí você precisa saber, da revisão e do reajuste tarifário. Claro, um acontece todo ano, o outro a cada 2 anos e algumas vezes até ali a 4 anos. É importante ter essa distinção e cada agência reguladora tem a sua forma ali de política de remuneração, tá bom? Seguindo aqui, os custos no geral apresentaram uma redução, isso é bom e nós vamos entender o porquê aqui embaixo. Só para deixar bastante claro, eu li esse documento todo, são 30 páginas de puro conteúdo. Tem coisas aqui que eu já sabia, porque não muda muito de um trimestre para o outro, então eu fui naqueles dados que são mais fundamentais. Exatamente por isso que eu vou trazer cada uma dessas coisas aqui para você, tá bom? Vamos lá. Olhando aqui, portanto, o que eu falei da redução que eles tiveram nas despesas em geral, eles mostram esse índice de empregados por 1.000 ligações de água e esgoto. E eles mostram que houve uma redução de 5%, passando de 1,32 funcionários para cada 1.000 metros de ligação de água e esgoto para 1,25. Porque eles tiveram o PDV, que é o Programa de Desligamento Voluntário. Você, com a possibilidade de já se aposentar, pode pedir, fazer um acordo, ajeitar algumas contas e ir embora. E eles fizeram isso para enxugar um pouco o quadro e é exatamente por isso que você teve essa redução nas suas despesas também com o pessoal. A questão aqui dos reservatórios está bastante tranquilo, né? 75% da capacidade de reserva. Claro, isso daqui de todo o estado, de toda a área abrangida ali pela Copasa, porque tem uns que estão com 90, tem uns que estão com 50, tem uns que já estão com mais de 100, que existe essa possibilidade. Então você tem aqui um conjugado de 75 que está bem tranquilo, tá bom? Vamos seguir aqui um pouco nos resultados, que tem muita coisa legal que eles colocaram nos highlights operacionais e aqui você consegue enxergar de forma bastante ampla o como que a empresa enxergou os resultados, porque não existe lugar melhor para você consultar se foi bom, se foi ruim, se as expectativas foram atingidas, se não, através aqui da própria mensagem da administração. E aqui você tem os dados muito importantes. Vamos lá. Agora, a parte que eu sei que muita gente gosta, inclusive eu. Vamos lá. Falar de dividendos regulares referentes ao exercício de 2024. Até o momento, nós tivemos 318 milhões. Isso em termos de dividendos. De juros sobre capital próprio, nós tivemos esse valor de 237 e de dividendos 80 para compor esses 318 globais, tá bom? Eles colocam aqui que a última Assembleia Geral Extraordinária, realizada aqui em 26 de abril, aprovou 300 milhões de dividendos extraordinários, tá bom? Eu quero adiantar também para vocês uma coisa que é muito importante. O que é um dividendo extraordinário? Um dividendo extraordinário é aquele que foge, por exemplo, da sua política de remuneração. Imagina só, eles falaram aqui pra gente o seguinte, ó, até trazer para vocês. A remuneração dos acionistas a título de dividendos regulares no exercício será de 50%.
Maravilha. Você sabe que 50% é o que eles querem atingir. Esses são os dividendos regulares. Agora vamos imaginar que eles aprovam o pagamento de 75% de dividendos. Esses 25% de diferença aqui, eles são considerados dividendos extraordinários, porque eles fogem daquilo que é ordinário, daquilo que é comum, daquilo que é a prática da empresa, tá bom? É importante saber essa diferenciação também. Seguindo aqui, né, nos outros dados, nós temos a dívida líquida, que está bem tranquila, e aqui eu vou trazer um ponto que eu acho fundamental você saber. Está em 1,6 vezes. André, isso aqui importa muito? Não, não importa muito. O que vai importar foi o seguinte. Eu mandei um e-mail para o RI da Copasa. Eu falei, olha, eu estou estudando aqui, eu olhei o fluxo de caixa e eu percebi que existe um ponto aqui que eu gostaria de uma explicação. Do que se trata? E aí nós precisamos ir lá para uma das páginas, né? Deixa eu ver se é a 29, que é o fluxo de caixa. Vamos pegar aqui. Maravilha, o fluxo de caixa de investimento. O que acontece? Eu estava ali fazendo algumas contas e aí eu me deparei com isso. Aquisição de ativos intangíveis, ativos imobilizados e ativos de contrato. Quando eu olhei para a aquisição de ativos imobilizados, eu falei, poxa, será que eles estão investindo apenas 14 milhões para cumprir, por exemplo, o marco de saneamento, que é algo muito importante para dentro da Copasa? Olha, não sei se está batendo. Tá, mas o que são ativos de contrato? Logo eu imaginei que eles estivessem falando dos contratos de concessão. Porque basicamente como que funciona, né? A Copasa, ela ganha a possibilidade de explorar um determinado serviço público numa região. E aí você tem a concessão. Quando você coloca um cano que vai ligar a água, esgoto, etc., no final dessa concessão, a Copasa, ela, entre aspas, perde para o governo de Minas Gerais esses canos, esses dutos que eles colocam ali embaixo. Só que você recebe uma remuneração por isso. E olha que interessante, eles me falaram o seguinte, André, essa questão dos ativos de contrato, eu estou falando não dos ativos imobilizados que eu utilizo para manutenção, por exemplo, da minha linha. Eu estou falando de ativos relacionados ao contrato de concessão de ampliação da minha malha de canos, tanto para tratamento de esgoto, para saneamento básico, para água e tudo mais. E quando eles me responderam isso, eu coloquei ali algumas contas e falei, poxa, então quer dizer que esse valor de ativos de contrato, eles entram para a minha conta do fluxo de caixa livre. Exatamente por isso que o preço que eu imaginei para o ativo acabou subindo. E eu já vou falar para você qual que é o preço que eu considerei. Só para você saber, é muito importante você perceber que neste trimestre em específico houve uma queima de caixa bastante robusta. Eles queimaram aqui quase 457 milhões de reais, sobrando para eles aqui o caixa no final do período de 280 milhões. O que isso começa a me dar um certo cheiro? Começa a me dar um cheiro de que você não vai ter mais dividendos tão grandes. Por quê? Quando eu perguntei para a Copasa o seguinte, olha, esses ativos de contrato, eles entram no CAPEX ou eles não entram? Eles entram para eu fazer o desconto ali na minha planilha, para eu pegar o fluxo de caixa descontado e falar, opa, isso daqui tem que ser tirado da conta? E na verdade não, esses ativos de contrato, eles entram sim na conta. Então, quando eu percebi que, olhando o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimentos, claro, de uma forma grosseira dizendo, o meu fluxo de caixa livre estava como? Estava negativo. Opa, um fluxo de caixa livre negativo é um ponto de alerta. E quando eu percebi que esses ativos de contrato, que são exatamente para atingir o marco de saneamento, estavam drenando caixa, eu falei, opa, sinal vermelho. Nós temos aqui algo importante a ser considerado. Os dividendos, muito provavelmente, por conta do atingimento do marco de saneamento, vão sim ficar menores no futuro e exatamente por isso que eu reduzi sim o preço para a entrada da Copasa, tá? Vamos aqui para cima para a gente dar uma outra olhada em um indicador que eu acho que a Copasa ainda peca muito, que é a questão do índice de perdas. Basicamente como que é, né? Você tem aqui o centro de distribuição da Copasa, ele precisa ligar um duto até aqui a sua casa e nesse meio tempo aqui um pouco de água vai se perdendo nesse caminho todo. Esse índice de perdas ele é importante para quê? Quando você vai fazer o próximo reajuste, a agência reguladora fala, opa, peraí, mas você não está prestando um serviço bom, você está perdendo muita água, você está deixando muito pelo caminho. Como que eu posso aumentar o valor que você está ganhando, sendo que seu serviço público não é tão bom assim? E nesse ponto, se você for ver que o índice geral de perdas da Copasa e na questão de distribuição está em 38,7%, é dizer que praticamente 40% da água e do esgoto que é
passado por dentro de seus dutos são perdidos. Isso não é nada bom. Exatamente por isso que, pensando no atingimento do marco de saneamento, de cumprir as metas de água e saneamento básico, eu imagino que o investimento será muito alto, tanto é que eles têm aqui o plano de investimento nesse sentido. Eu vou até ver aqui se eu acho para vocês, ó, o programa de investimento deles. Maravilha. Primeiro semestre, segundo semestre, tá aqui, ó. Eles querem investir 923 milhões nesse primeiro semestre de 24 e aqui embaixo eles devem ter mais, ó. Tá aqui, ó, plano de investimentos. Você pode ver que ele tem um investimento na ordem de 2 bilhões de reais praticamente até 2028. Qual que é o ponto, né? Pensando que até 2028 você vai ter um caixa que aos poucos vai ser consumido para atingir todo esse investimento, é muito provável que você tenha menores dividendos nos próximos anos. Não agora, talvez agora ela consiga sustentar um pouco ali os seus 10, 12, 15%. Mas muito você deve saber é advindo de dividendos extraordinários. Dividendos esses que não fazem parte da política base de remuneração deles. Quer dizer que o preço da Copasa deve cair por isso? Olha, para mim, que sou um investidor que busca receber dividendos das empresas, eu tento sempre pagar aquele preço que eu acho que vai remunerar melhor, não só o presente, mas também o futuro, exatamente para que eu não caia em pegadinhas como algumas pessoas caíram com Auren Energia. E agora, nesse ponto, eu te falo, qual que é o meu preço justo para a Copasa? Eu particularmente considero que abaixo dos R$ 18 você tem uma oportunidade clara de investimentos na Copasa. Estou indicando que você compre? Não, não estou indicando que você compre. Mas, para mim, hoje só faria sentido investir em Copasa, pensando em dividendos para os próximos 4, 5, 10 anos, se eu tivesse uma oportunidade de comprar abaixo dos 18. É possível? Sim, é muito possível, porque é um ativo que tem ali as suas volatilidades a depender de alguns critérios. E eu quero crer que assim que os dividendos forem minguando, começarem a cair um pouco, a atratividade do papel vai reduzir e as pessoas vão migrar para outros investimentos e dar oportunidade para investidores de longo prazo comprarem o papel no seu valor justo, que é o que eu considero. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever. E por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau!